Oi família, tudo bem com vocês? Meu nome é Naira, tenho 25 anos, sou confeiteira e tenho uma browneria aqui na cidade de Lagarto, Sergipe. Então, no caso, sou nordestina, tá? Ai, Jesus, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu tô bem nervosa mesmo. E o intuito desse vídeo, né, de abrir esse canal é justamente para destravar esse medo que eu estou tendo, minha gente. O que acontece? Eu trabalho no ramo da confeitaria tem 5 anos e recentemente eu abri o meu ponto físico, né? O ponto ainda não está pronto, mas estou trabalhando, saí da cozinha da minha casa e estou trabalhando em um ponto, né, físico. E no momento só é delivery, mas estou caminhando para poder fazer o ponto físico aqui para estar recebendo meus clientes. Só que acontece, hoje nenhum empreendimento anda sem ter a bendita da internet. Sem internet, né? Sem você estar no meio da internet, você acaba ficando um pouquinho para trás, você fica um pouco travado, né? Por quê? Hoje, o meio de você encontrar clientes, de você divulgar o seu trabalho, é pelo meio da internet. Então, para eu poder destravar alguns medos e alcançar o meu propósito, que é ter o meu ponto físico aqui prontinho para estar aí recebendo os meus clientes, eu decidi abrir esse canal aqui para poder estar evoluindo, né? Não sozinha, né? Tendo a ajuda de vocês nessa trajetória, nessa caminhada aí que eu estou trilhando, que é perder o medo a respeito de críticas, de medo de errar, minha gente, inseguranças, medo do que as pessoas vão falar, medo de se vai dar certo ou não, né? Medo de tudo. Eu tô com medo de tudo. Acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida como eu ando tendo agora. Acho que é por conta da questão da comparação, né? Hoje o Instagram, né, uma das plataformas, né, a comparação é muito grande, né? Quando a gente vê, né, que tem pessoas que têm um celular melhor, tem uma câmera profissional, já tem, né, condições financeiras de ter colaboradores, de ter muito mais do que a gente está tendo na nossa realidade, né? E acaba nos travando isso, porque a gente acaba colocando na mente de que a gente só é capaz se a gente tiver aquelas mesmas coisas, mas a gente esquece que aquelas pessoas também passaram por isso, né? Passaram pelo processo. Então eu estou aqui para poder passar pelo processo, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, voltar um pouquinho atrás, para vocês entenderem um pouco do que travou, né? E o que está me fazendo destravar. O que travou e o que está fazendo destravar. Vamos lá. Eu comecei, né, no ramo da confeitaria no ano de 2019, com a minha mãe. Eu vendia geladinho gourmet. Minha mãe sempre fez renda extra, né? Então, sempre que era para pagar uma conta de água, de luz, alguma coisa, ela sempre vendia alguma coisa. Eu pegava alguma receita no YouTube e botava em prática e vendia. E assim aconteceu. Eu fiquei desempregada no ano de 2019 e ela me sugeriu vender os geladinhos gourmet dela. Então, eu ia para as feiras, dia de domingo, e vendia o geladinho gourmet e dava dinheiro. Eu ganhava 50 centavos, gente, na época. 50 centavos. E esse 50 centavos me rendia vários 50 centavos. E eu comecei a pegar um amor pela venda, né? Porque eu via que tinha retorno, eu via que eu vendia bem. E nisso eu comecei a querer colocar outras coisas. Por quê? Quando eu ia vender o geladinho gourmet, normalmente em feira, né? A pessoa vai comprar verdura, fruta, né? Não vai no intuito de comprar lanche. Normalmente quando vai, passa ali, come um pastel e só, né? Mas quando começaram a ver que tinha o geladinho gourmet, eu conseguia vender ele a R$2,50, então R$2 era da minha mãe e 50 centavos era meu. As mães que iam com os filhos, iam comprar o geladinho, a criança não podia. Aí eu pensei, vou trazer trufa, porque a mãe vai poder chupar o geladinho dela e a criança vai poder comer o docinho dela. Então eu comecei a fazer trufas, minha mãe que comprava a matéria, eu fabricava e vendia. E mesmo assim eu só ganhava 50 centavos. Minha mãe era treteira. E o que acontece? Nisso foi aumentando e eu fui pegando amor. Na época eu já tava com celular, eu comecei a fazer
stories para status, né? Fotos, né? E postar nos status do WhatsApp. E nisso, começou ali, as pessoas começaram a se interessar. Pô, você tá vendendo, você tá vendendo? E minha mãe teve a ideia de fazer bolo no pote. Tinha sobrado farelos de bolo, ela disse, vou fazer um bolo aqui no pote. E ela fez. E esse bolo no pote foi o boom, minha gente. O boom, foi a virada. Esse bolo no pote eu levei pra feira, eu lembro como hoje. Eu levei 3 bolos no pote que ela tinha feito. Vendia R$5. E foi um sucesso. Gente, as 3 pessoas que compraram gostaram tanto que divulgaram. E nesse divulgar, tinha pessoas no meu WhatsApp pedindo, encomendando o bolo no pote. Porque falaram muito bem desse bolo no pote. E nisso aí começou o meu empreendimento. Eu saí de revendedora da minha mãe para ser a gestora da minha mãe. Então, eu que coordenava, eu fazia as compras, né? Organizava o que ia ser fabricado, né? Montado e tal, para poder vender em X dias. E eu trabalhava na parte da venda, então eu publicava no WhatsApp, ainda não tinha muito acesso ao Instagram, né? Conhecia pouco do Instagram, tinha, mas não achava que dava para vender por ali e tal. Então o WhatsApp era o meu meio maior. E, gente, bombou de vendas, foi surreal de vendas. A gente vendeu tanto, tanto, tanto. Aí entrou o ano de 2020, a pandemia. E na pandemia, gente, foi a época que eu mais vendi. Gente, eu vendia tanto, mas tanto. Naira, mas não estava tudo fechado? Justamente por estar tudo fechado, eu estava funcionando. Então as pessoas encomendavam comigo e eu ia, né, enchia o carro do meu padrasto tinha um carro na época, e a gente enchia de mercadoria e a gente saía nas portas só fazendo, né, entregando o produto e pegando o dinheiro. Gente, a gente vendia tanto. E na época, né, veio a Páscoa de 2020 e essa Páscoa foi um boom. Aí eu disse, eu quero viver da confeitaria. E nisso eu comecei a fazer cursos, comecei a participar de cursos gratuitos, não tinha condições de pagar curso, então eu fazia cursos gratuitos, no tempo ainda não tinha curso online, né? Começou já no meio de 2020 os cursos online e comecei a ir para os cursos gratuitos que tinha aqui na minha cidade, né? Que algumas lojas, né, forneciam, e eu participava de todos eu participava. E nisso eu comecei a postar no Instagram. Eu disse, poxa, por que não postar um pouco da minha trajetória no Instagram? Então no Instagram eu comecei a falar, né, mostrar às pessoas, né, olha, hoje eu tô aqui, né, tô fazendo isso e aquilo. Mas era algo voltado para amigos íntimos, né? Era algo de intimidade, né? Para mim era uma coisa que para mim eu tava mostrando para os meus amigos. E nisso o Instagram começou, né, a ser o meu meio de vendas, onde as pessoas me conheciam por lá, encomendavam por lá, e lá eu comecei a crescer, né? E nesse crescer teve algumas mudanças. E quais foram as mudanças? Uma delas era porque eu trabalhava com muitos produtos mesmo. Eu trabalhava bolo no pote, trufa, bolo recheado. Chegou uma fase de que eu não conseguia dormir. Se eu dormisse 3 horas de relógio era muito. Sério mesmo. Era uma rotina muito puxada. Eu trabalhava muito, mas uma coisa que eu nunca tinha parado para estudar era sobre educação financeira. Então eu vendia muito, tinha boas vendas, tinha bastante clientes, né? Tinha uma organização de produção, tinha uma produção grande. Trabalhava eu, minha mãe, minhas 2 irmãs e meu padrasto fazia as entregas e tinha meu irmão que de vez em quando fazia as entregas também. Então eram 6 pessoas, às vezes a gente contratava mais gente para poder nos ajudar. Com isso aconteceu de que a gente entrou numa questão de que eu vendia muito, mas não tinha resultado, gente. Não saía do lugar, literalmente não saía do lugar. E acabou que eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu parava para estudar educação financeira, ou eu não sairia mais do lugar. E nisso veio a questão de... Eu tive uma crise, né, existencial. Eu trabalhava tanto que eu não tinha mais tempo para nada.
Eu não tinha tempo mais para ir para a igreja, eu não tinha mais tempo para os amigos, eu não tinha tempo para a família, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha vida. Essa é a verdade. E com isso eu acabei tendo crise de ansiedade, e nessas crises de ansiedade me paralisava surreal. Era uma sensação terrível, de morte mesmo, era horrível, horrível. Foi uma fase já no ano de final de 2021 essa fase entrou, começo de 2022 essa fase entrou, e foi uma crise terrível que eu tive. E eu tive que dar um ponto final nisso, né? Eu tive que parar com a confeitaria porque eu estava adoecendo. Eu literalmente adoeci, gente. Fiquei com o psicológico arrasado porque eu trabalhava muito, não tinha resultados. De que, Naira? Eu não saía do lugar, gente. Eu queria a minha loja, eu queria expandir, eu queria muita coisa, mas eu não conseguia sair do lugar. Não conseguia. E isso me travou muito, eu acabei traumatizando. Aí eu fiquei numa base de 6 meses sem trabalhar com a confeitaria. Voltei a trabalhar para os outros de carteira assinada. Mas no lugar de melhorar, eu piorei, porque eu não estava fazendo o que eu gostava, né? Então, eu queria voltar a trabalhar com a confeitaria, mas não da forma que eu estava antes. Trabalhando de me matar e não ter resultados. Então, eu foquei em estudar. Eu passei a estudar educação financeira, comecei a estudar sobre marketing, comecei a estudar sobre rede social, comecei a estudar sobre melhorias, sabe? Melhorias mesmo. E nisso, eu comecei a me encontrar nos brownies. Minha gente, só que o vídeo já ficou bem longo. O que acontece? Eu vou fazer a continuação desse vídeo, tá? Contando a minha trajetória a respeito da confeitaria, a mudança da confeitaria para ter uma browneria agora. Então, se caso você queira ver a parte 2, curta esse vídeo, por favor, comenta, me dá sugestões, né? Me dá dicas a respeito do que você quer ver por aqui. E se você puder me dar dicas de como melhorar cada dia mais o meu vídeo, será de bom grado, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né? Espero que vocês queiram ver a continuação dessa história pesada, maravilhosa, mas que, por honra e glória do Senhor, tenho buscado cada dia mais melhorar. E estou bem melhor do que antes. Tchau!